Ai, que pena, né? Isto porque eu tenho na minha residência dois Wi-Fi, dois, né? E no fim, olha só, tô usando 4G para poder fazer a live. Ai, que pena, vamos lá. Vamos concluir, meu amor. Ai, que difícil. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou mandar instalar assim, porque não é possível. Eu vou franquear, eu vou doar o meu terreno para pôr antena de, uma antena de rádio, que seja, eu vou ter uma internet só para mim, porque não é possível. Então, É o ônus do trabalho, né? nossa, e assim, agora eu peguei 4G e ainda estou roteando do meu marido, porque, enfim, eu tenho um roteador, mais um outro roteador e nenhum dos dois. Eu acho que deve ser problema de satélite. Pois é. Mas, ó, vamos concluir o nosso raciocínio, né? Porque aí depois, olha a Ellen. Oi, Ellen, você tá aí? A Ellen é a nossa anja, você não tem ideia. Eu não sei se Hum. ela tá aí ainda, mas enfim. Ah, quando a gente falou, porque ficou aqui uma pergunta que eu anotei, que era o que eu ia dizer quando a gente perdeu a conexão, que é o seguinte: tem uma coisa que ultimamente, assim, falar. Oi, Ellen, um beijo, viu? A Vivi também tá aí. Um beijo, Vivi. Tem uma coisa que está gritando nos últimos dias, nos últimos tempos, que é o seguinte: o mercado, todo o mercado, né, o mundo dos negócios, o mundo da tecnológico, né, ele está meio que empurrando você para uma. Obrigado, Ellen. Está meio que Hum. empurrando você e ela está criando uma polaridade, eu percebi, sabe? São dois extremos, assim, ó. Eu até escrevi aqui para eu não me perder, que é você escolher ficar no seu lugar, né? Tranquilinho, de boa, pá, assim, eu chamaria a margem, sabe? A margem, assim, uma vida mais tranquila, uma coisa mais com toda a consciência do que você tem. Ai, hello, amor, cheguei aqui do trabalho. Ai, que bom, amor, fica só mais um pouquinho. Nós não vamos demorar. Sabe aquilo de você escolher, ou você fica na sua, você quer. Você, por exemplo, falou das redes sociais, né? E é um exemplo claro disso que eu estou falando, né? Você fica do lado de cá, né, levando a sua vida à parte de uma porção de coisas como, por exemplo, as redes sociais, que tem uma dinâmica que não é saudável, né, assim na sua essência, ela é saudável na sua essência, ela não está saudável hoje no desenvolvimento, no dia a dia, na utilização, eu diria, mal feita pela maioria das pessoas, né? Muito ódio, muito sensacionalismo de todos os lados, né? Então você tá num polo, ou você fica aqui, né, à margem, ou, né, você entra e é absorvido pelo outro lado. Então você fica à margem e absorve, né? Ou você entra e é absorvido. Aqui, nesse momento, eu percebo muita escolha. A gente tendo que fazer uma escolha muito forte, sabe? Tá um peso muito grande de você escolher. Ou você tá dentro, ou você tá fora. São duas polaridades. É uma polaridade, ou dentro ou fora. Não tem como você tá, né? Então, eu percebo assim. Eu vi essa frase do padre Fábio de Mello, que eu até mandei, até repostei, né? Que falava assim: não importa, não tem problema nenhum você ser, não estar na posição de brilho, né? Ou do chefe, ou do comandante, né? Você pode ser o comandado, você pode ser aquele que está do outro lado, mas você tem que estar feliz com a sua escolha, né? E quando a gente fala em mudança de hábitos, muitas vezes ela está ligada a um desconforto na maioria das vezes, né? Então, por exemplo, hoje
A gente tem aí as redes sociais, tudo. E, por exemplo, tá muito tóxico. Ponto final. Tá tóxico, né? Mas como que eu vou sair fora dela, pois eu não quero mais, tá me fazendo mal. Só que você veja bem, eu não quero, mas eu preciso. E como eu sair fora e ficar feliz com essa minha escolha, entende? Uhum. O que Bom, fazer, doutor Diego? O que é necessário. Se a rede social é um meio necessário para você, é como a gente falou no início da live, é cortar os estímulos negativos, os estímulos aversivos. Se Sim, você vê que tem pessoas que forçam muito essa questão polarização, se algumas páginas que você segue forçam também essa polarização, o melhor a fazer é deixar de seguir. Corta o estímulo. A premissa básica é cortar o estímulo eu vou aversivo. até anotar isso. E filtrar, Cortar. e filtrar aquilo que é agregador para você. Né? Novamente, qual o teu propósito, qual os teus objetivos, a sua meta. Você tem que procurar recursos que te aproxime cada vez mais. Isso seja em livros, em palestras, se relacionando com pessoas. Então, você precisa conduzir todo o teu aparato de recurso para aquilo que você quer conquistar, quer construir e atingir também. Sim. E aí vem aquela outra pergunta assim, mas eu não vou ficar alienada daí? Não necessariamente. Você pode ficar alienado da polarização, o que é bom, mas você não deixa de estar informada. Nada impede você entrar no portal de notícias e ver o que está acontecendo no mundo ou na tua cidade, mas você não participa da polarização que fica lá nos comentários de uma postagem, sabe? Você lê, é Sim, que assim, a gente vê, recebe lá no feed, a notícia de um portal de notícias, do Viver em Santos ou a Tribuna, e não sei vocês, mas muitas vezes eu fico tentado a ver o que as pessoas estão comentando. Eu me policio muito nisso, porque eu já sim, entendo que quando eu entrar ali eu vou ver muita besteira. Então, eu entro lá na notícia, clico, leio a notícia, vejo do que está se tratando, porque muitas pessoas que criticam, elas não leram. Elas só se basearam no sim, título e tome-lhe crítica. Elas não abriram para ler o conteúdo. Então, você sim. lê lá, vê o que está acontecendo, se tiver interesse de você ver que alguém está comentando, raramente, mas acontece de encontrarmos algumas pessoas sensatas com aqueles comentários que se realmente agregam, sabe? E Muito não raro simplesmente mesmo. xingando, chamam de Sim. esquerdopata, de bolsominion, de petista, enfim, o fascista. O xingamento da moda agora é esse. É Ai, fascista, é meu Deus. Sim, socialista, e entre outras coisas. Né? sim, Antigamente usavam palavrões para xingar, agora é isso. É incrível o pessoal como sim, consegue avançar ou regredir intelectualmente. sim. Mas, é como eu te falei, a premissa é tudo aquilo que te traz um sentimento agressivo, te traz uma angústia, corta o estímulo. É a premissa básica. Outro estímulo. Cortou, É, aí você faz uma nova filtragem do que realmente sim. você quer ouvir, que você lê e com quem você quer ter contato. Sim. Eu percebo que assim, a gente tá vivendo. Essa live vai ficar gravada para a posteridade. Ai, que maravilha! Sei lá quanto tempo que a gente vai tê-la. Eu quero ver, eu estou tentando gravar todas as lives no meu computador para eu ter esse arquivo para mim, né? Não para não ficar só aqui, não só no YouTube, porque vai para o YouTube e tudo, mas para eu ter para mim, porque são pontos de vista, são colocações da nossa necessidade hoje, né? Da nossa dificuldade hoje. Então, hoje, então vou fazer um registro, né, de hoje, 8 de abril, né? 2021, plena, sei lá, que onda da pandemia que a gente está, enfim, e aonde a gente está vivendo uma realidade que você, por exemplo, nós aqui, né, pode, assim, entre eu e você, até dá para a gente ser bem autêntico e sincero. Mas na maioria das vezes, você não pode se manifestar. Você não pode falar o seu ponto de vista real, aquilo que você realmente acredita e defende, né? Infelizmente é isso, porque, mas assim, eu acho que isso está naquela ala do bom senso, né? Eu escolhi não entrar em confusão, como você mesmo falou, dá vontade de sair falando, mas eu Olha, escolhi não a falar. rede social,
A rede social no momento, e talvez futuramente vai continuar sendo, é o único meio democrático que a gente tem de reivindicar nossos direitos, de fazer as nossas reclamações. Né? Não tem Hum. a rede social, o pessoal ganhou voz através da rede social. Por mais que Nossa, seja ruim, sabe, é um mal necessário, a gente precisa. Como eu te falei, tem sim. pessoas que sabem comentar de uma forma sensata, ponderada e respeitosa, como a gente falou no início da live, Sim, não criticar a sim. identidade, a personalidade da pessoa, mas a atitude dela, o comportamento dela. Algumas pessoas têm essa inteligência de construir esse repertório, né? Mas sempre que eu vejo alguma coisa que me traz um incômodo, eu fico tentado a responder. A primeira coisa que eu me pergunto é: vai agregar? Não, não vai Sim. agregar. Por conta de quem está ali. Se forem É, um grupo de pessoas que não estão dispostas a ouvir uma perspectiva diferente delas, a ouvir opiniões diferentes dela, eu vou estar errado em persistir em um ambiente que eu sei que não vou ser bem-vindo. Aí o erro está em mim. Porque aquele grupo ali, eu não pertenço àquele grupo. Ali é impossível ter um diálogo democrático. Então não tem como. Então eu sei onde é o meu lugar. Às vezes a Vivi que entrou há pouco tempo, às vezes a gente brinca com isso de que, meu, a gente que tem um pouco mais, teve mais condições de estudar, teve mais tempo de aprofundar nos nossos estudos, a gente sabe como funciona a dinâmica da sociedade. Então a gente acaba desenvolvendo uma percepção de que aqui, se eu comentar alguma coisa, não vai dar certo, vai dar merda. sim. Então não tem diálogo com essas pessoas, não tem. Nós somos vencidos pela ignorância dessas pessoas. O mundo vai estar repleto de idiotas e nós aqui que tem na nosso pouco conhecimento, a gente tem um pouco Sim, de clareza, a gente perde, porque a gente sabe que não adianta. A massa é muito forte, muito forte. sim. Pois é, mas eu ainda acredito, eu acredito ainda que, assim, as nossas. No momento como esse, a gente nem pode falar, como a gente entrou nesse assunto, eu nem gostaria de falar nesse assunto, porque é uma coisa que é muito. Rende muito pano para manga, né? A gente falar de desse tipo de coisa que são os haters na web, né? É um assunto que não tem nem como a gente gastar muito tempo em cima disso, porque a gente não vai mesmo conseguir entender, a gente já não dá para ficar. A gente não tem, parece que não tem explicação, mas eu acho que tem a partir do momento que a gente percebe que aquilo que você falou, está tudo muito urgente, ninguém tem paciência para mais nada, né? Então todas as coisas têm que, assim, tem que nascer, você tem que acordar com tudo resolvido, né? Deixa eu ver o que a Vivi falou. Acredito muito que a rede social te limita, sim, a deixar somente quem pensa parecido. Ficaremos cada vez mais polarizados. Então, é isso que eu estou falando. Tem uma tendência, sim, de polarizar, porque ou você fala, né, e você paga o preço por ter falado, ou você fica quieto e vê a banda passar, entendeu? E, enfim, nesse caso aqui, eu estava falando disso, né? Mas eu estava falando também, eu queria falar assim, aonde fica a nossa identidade nisso tudo? Porque eu não posso me manifestar, já que eu não concordo, e não é que eu não posso me manifestar, eu não tenho estrutura, né? Agora eu estou falando de mim mesmo. Conversar e tentar entender. Pois é muito mais fácil você pegar, jogar e soltar, né? Brigar do que fazer um acordo, tentar entender a cabeça do outro, né? Então, se eu resolvo não falar nada, tem me feito muito mal isso, né? Eu estou falando isso agora, uma coisa minha. Tem me feito muito mal. Eu vejo, não concordo, não posso falar nada e eu fico. E a minha identidade? Frente a isso tudo, né? Como é que eu faço? Fica onde o que eu acho, né? Como é que. Porque, inclusive, aqui que entra aquela fala da Sirlene na live passada, que os próximos anos, né, a base para muita coisa, seja para as profissões, seja para você, no próprio dia a dia mesmo, você vai ter que desenvolver uma alta inteligência emocional. Eu ouvi isso. Então, Olha, nós.
Nós Conclui, estamos, conclui. nós estamos fritos, porque ou a gente trabalha o nosso emocional para a gente poder ver isso, né? Ficar quieta, não falo nada, tanta. Eu não consigo, eu quero falar. E eu não Tem posso, e eu algumas, fico ruim. tem algumas pessoas que estão entrando agora, então eu vou retomar uma fala que eu disse no início da live. A premissa básica é o autoconhecimento. Você disse bem, a gente está entrando num. Já está entrando, não, a gente já entrou em uma Sim, situação da sociedade que a gente precisa ter inteligência emocional. E não só emocional, mas inteligência social também. Para poder sim. navegar no meio dessa polaridade e não se deixar contaminar por ela. E, e como eu te falei anteriormente, a gente desenvolve hábitos, comportamentos nos nossos primeiros 6 anos de vida. E depois nós somos deformados, né, por conta desses vícios. A gente comete pequenas corrupções no dia a dia, sabe? Igual eu costumo falar de que não adianta a pessoa criticar o político que desvia milhões de verbas se ele vai lá no imposto de renda e adultera informação. Se ele para em Sim. faixa dupla, se ele come aquela uvinha que não está de degustação, ela tá para comprar, ele vai e come uma lá e não paga por ela. São as Ah, pequenas mas corrupções que uma a gente uva. comete no dia a dia, entendeu? Sim, Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente começa a identificar esses gaps. Pô, eu também cometo isso. Pô, sim. Diego, é diferente, né? O cara roubou milhões e R$ 100 ali eu peguei porque tá no meu direito, pago muito imposto, mas tá errado do mesmo jeito. Tá errado. As É. conexões neurais são as mesmas, sabe? Então, quando a gente busca esse autoconhecimento novamente, não tem para onde correr. A gente tem que ter autoconhecimento. A gente só consegue alcançar mudanças quando identificamos os nossos defeitos e as nossas falhas. Senão, como é que a gente vai progredir na vida? Se o ser humano Sim. não tivesse desenvolvido essa percepção, a gente provavelmente não estaria aqui hoje. Não estaria. Provavelmente a gente não teria esse celular, não estaria falando agora. Então, é preciso ter autoconhecimento para poder chegar à inteligência emocional e inteligência social. Eu vou dar um pequeno teaser aqui agora, porque no dia 23 vamos falar mais sobre isso com profundidade, que o Éder vai estar com a gente. Isso, Mas isso. o LinkedIn, infelizmente, ele está se tornando polarizado também. Ah, Infelizmente. não. Porque o LinkedIn é Sério? uma rede de conexão profissional. É. Deveria ser usado apenas para esse benéfico. Então, tem muitas pessoas que, com essa frustração política, por uma questão ideológica, até onde eu pude perceber, acabam expondo essa angústia delas no LinkedIn. E quem está vendo isso? Recrutadores, headhunters. Ai, E se você já mostra um verdade. determinado fanatismo nisso, a empresa vai te contratar, sabendo você pode ter o teu posicionamento político, você tem, eu tenho o meu, mas Sim. sabe, isso não me inclina a agir de uma forma demagoga. E as pessoas não estão tendo essa consciência. E elas estão perdendo Nossa. muitas oportunidades por estar expondo isso de uma forma angustiada, de uma forma desesperada. Outros criticam a empresa porque fazem entrevista e não tem feedback da empresa. Ai, meu Obviamente, Deus. é chato isso. Eu já passei muito por isso. Eu sei que é chato. Eu considero o feedback muito importante, independente se eu vou ser aprovado ou não, mas eu gostaria de saber como eu fui na entrevista, para poder modificar alguma atitude minha, um comportamento meu, alguma coisa que eu falei. E o LinkedIn está assim também. Então, Lamentável. então a Lamentável. melhor forma da gente poder lidar com essa situação polarizada, de você, a gente tende aquele desejo de contribuir com alguma ideia, sabe? Que é um desejo saudável, eu tenho, você tem, a Vivi tem, quero que muitas pessoas que estão assistindo também têm. A gente tem que fazer isso de uma forma, assim, 360. Eu não posso criticar tal ponto, mas eu posso construir uma reflexão, posso construir uma retórica para chegar nesse ponto. Se você prestar atenção, os meus textos no Facebook, faz tempo que eu não publico um texto de reflexão, mas sempre que eu Sim. escrevo, porque eu estou angustiado, ou estou chateado, ou com raiva de alguma coisa. E eu uso esse sentimento para construir uma reflexão. Eu fico bem com aquilo e algumas pessoas se identificam também. Muitas já me chamaram no Messenger, pô, Diego, tu fala uma coisa que eu nunca tinha pensado. Você falou uma coisa que eu concordo. Tava até conversando isso com a minha mãe, com meu pai, com a minha namorada, meu namorado, enfim.
é uma das melhores formas a gente poder deixar nossa contribuição e também lutar um pouquinho com essa polarização. Muitas pessoas só sabem que ou você é lado A ou lado B. Pô, mas a gente tem o resto do alfabeto. E você só está olhando para as duas primeiras letras. Pô, Exatamente. vamos abrir um pouquinho mais a mentalidade, vamos abrir a nossa caixinha, né? Não pensar fora da caixa, mas ampliar a nossa caixa. Então, Sim, essa é a melhor forma da gente poder lidar com essa polarização. eu percebo que Uma das. assim, é uma das. Eu percebo também que, gente, poxa vida, se todas essas ferramentas, né, tanta coisa foi disponibilizada, tanta ferramenta, essas próprias palestras, essas lives gratuitas aqui, você doando do seu tempo para poder falar para as pessoas coisas como essa, né? Conhece melhor você, te testa, coloque você em é, veja até onde você consegue ir, faça, né, uma análise de você mesma, basicamente, né, uma análise básica de você, para testar seus limites, né? E tantas dessas coisas, o mal dessa época então, o que acontece? A gente está Exatamente. vendo as pessoas trabalhando de uma forma assim que é, é, o, tanta informação não era para estar ajudando, sabe? Então parece que assim, esse imediatismo que está tomando conta de tudo, né? É tudo muito rápido. Imagina chegar no LinkedIn, que não é um lugar para isso, né? A pessoa começar a soltar os cachorros em cima da empresa de onde ela acabou de sair, de fazer entrevista. Tá tudo errado, né? O que está acontecendo com essa geração? Como? E, aliás, ali com certeza tem todas as idades, mas assim, os jovens, eles estão muito perdidos, né? O que que a gente vai encontrar no futuro, né? Se essas pessoas, elas próprias, não enxergarem as oportunidades, que, por exemplo, como essa, falta empatia demais. É, a gente, num momento como esse, se doar, poxa, sabe? Falar autoconhecimento, vai ler os, sabe, ler livro. Eu, por exemplo, não consigo ler livro, mas sabe o que que eu faço? Eu escuto, né? Eu estou vendo agora os audiobooks e eu tenho tido bastante, Perfeito. está sendo bom para mim. Por causa justamente disso, está tendo uma urgência das coisas e a insatisfação. As pessoas, eu acho que confundiram muito aquilo de eu tenho que ser sincero, pôr para fora o que eu estou sentindo. Aí vai no lugar errado, na forma errada, né? E faz a sua manifestação. E isso, os filhos precisam se frustrar. Eu acho que hoje, essa parte da frustração, meu Deus, né? É muito complicado. Eu sou a favor da frustração. Sim, porque eu acho que essa geração que está aí na internet falando o que deve e o que não deve é o trabalho da frustração que não aceita, né? Não aceita a frustração. Seria isso, Diego, porque tem que ter alguma explicação, não é possível, né? Além da pandemia, que está Olha, deixando todo mundo maluco, ok. sim, um dos nossos clientes na mentoria, Janete, Éder e eu identificamos um traço em comum entre os mentorados, que é esse imediatismo também, de querer as Sim, coisas para ontem, de querer as coisas prontas. E, assim, é uma geração lá dos anos 70, 80, mais ou menos, então pegaram um período da vida deles sem rede social, sem internet. Eles de fato tinham que esperar as coisas acontecerem. Você tinha que ir no ponto de ônibus, esperar um ônibus. Só que hoje está muito diferente. Você pede comida do teu celular, você faz compra do teu sim, celular, você faz transferência bancária, você chama um carro do teu celular. Então cria-se uma ideia de que é só eu pedir que as coisas vêm. E sim. as crianças estão indo por essa ideia também. Sabe, eu não vejo mais crianças jogando bola aqui, soltando peão, bolinha de gude, eu não vejo mais isso. Estão todas com Sim, celular, com tablet. Isso é péssimo para o desenvolvimento delas. E a gente sim, também está indo por esse caminho. A gente acha que o mundo deve alguma coisa para nós. A pessoa vai no restaurante, pergunta se tem Wi-Fi, e o cara fala que não, tu fica puto. Porra, que merda de restaurante não tem Wi-Fi? A pessoa já acha que o mundo deve alguma coisa para ela. sim. Então, sabe?
esse imediatismo é muito danoso, tanto para modificação de comportamento, para atingir objetivos, Sim. e é uma carência muito grande de querer as coisas para ontem. A primeira pergunta que eu faço para o mentorado quando eu identifico isso, ou quando ele verbaliza isso, é: para que pressa? Para quê? Sim. Você acha que esse tempo que você vai levar para realizar não é importante para você amadurecer? Se Sim. você tiver 100 mil reais agora, o que você vai fazer com esses 100 mil reais? Provavelmente as respostas que geralmente houve é pagar minhas contas, comprar Sim. uma casa, comprar um carro. Pode perceber que a resposta é sempre comprar alguma coisa. Em nenhum momento falam sobre guardar, sobre fazer um investimento, sobre fazer o Sim. dinheiro trabalhar a seu favor, sabe lá, juros Sim. compostos. Sim. Então, novamente, o autoconhecimento é importante. E com Sim. imediatismo e autoconhecimento não se batem. Não se batem. Porque para você ter autoconhecimento requer tempo. Requer tempo. Para você poder se autodesenvolver também requer tempo. Porque você precisa investir energia, você tem que ler livro de 200, 300 páginas, eu sei que é um saco, e eu leio, e eu posso falar porque eu leio com muita frequência, mais do que antes. E assim, eu tive que modelar porque hoje eu trabalho com isso. Depende do que eu coloco aqui para poder produzir conteúdo, ou para poder elaborar uma mentoria que vai de acordo com a necessidade da pessoa. Então, quando alguém pergunta sobre a mentoria, sobre o programa, como é que é, eu falo, ó, é um programa centrado na pessoa. Eu tenho algumas técnicas guardadas que podem ser úteis para você, dependendo da situação que você estiver. Dependendo da situação que você estiver. Por exemplo, Sim. se você já tem clareza com o que você quer mudar de hábito, eu não vou te dar um exercício sobre eliminar comportamentos que te impedem. Não, isso não vai ser útil, porque você já sabe o que você quer. Você precisa ser impulsionado e não neutralizar para depois avançar. Então tem que usar uma outra técnica. Então, depende muito da Sim. pessoa, depende muito do estado atual dela, e o imediatismo é uma coisa muito frequente e muito latente que a gente tem encontrado nas pessoas. Sim, eu escutei uma fórmula eu vi a minha sobrinha aplicando, fazer plástica, né? Ô, Lu, fazer plástica ao invés de ir para academia, ah, meu Deus, é isso mesmo, faz Dá parte trabalho do fazer modelo. academia. Pô, você vai ficar um ano para poder desenvolver um corpo bacana. Um ano, no mínimo, um ano. Sem assim, adicionar, é só com suplemento e alimentação. Sim, Dá trabalho, dá então, muito trabalho. ai, vai para fazer a plástica de uma vez. Então, essa minha sobrinha, ela usou uma técnica excelente para trabalhar no filhinho dela isto da pressa e do imediatismo, né? E eu achei sensacional. E eu acho que poderia ser aplicado para muitos casos. Por exemplo, por ele, a criança, pegar a criança e pôr, ou qualquer pessoa, né, assim, com um problema a questão do imediatismo muito forte, mas pôr ela para fazer um pão ou fazer um bolo, né? As crianças, elas não têm ideia. Por exemplo, vai fazer um bolo de milho, mas de milho mesmo, não é de essência de milho. Então, ele vai ver que ele vai ter que pegar a espiga de milho, que já foi plantado, colhido, tal, tal, tal. Já está digamos que o milho já está na casa, né? Vai ser ralado o milho, vai ser feita toda aquela mistura, né? Então, hoje, as crianças vão no supermercado e vê o bolo pronto, eles não têm ideia do processo. O bolo está na mesa, né? Então, desde cedo, isso foi uma coisa que eu achei fantástica que ela está fazendo. Ela disse que faz isso para ele poder saber que as coisas não são assim, né? O ovo está lá, ela está mostrando para ele de onde vem o ovo, tanta coisa, né? Enfim. E acho que hoje, se a gente trabalhar isso nas crianças, né? Se houver esse trabalho nas crianças, a luta concordando aí. A gente tem uma geração que acho que vai se salvar, pelo menos uma parte dela, dessa doença, né? Porque o imediatismo, eu acho que ele aumenta demais, intensifica demais as ansiedades, futuras depressões. Gente, ela levou da teoria para a prática. Sim, sim.
é assim, se a gente não tomar cuidado, né, a gente vai conviver com muitas doenças ligadas a essa pressa, né? Sim. E E a ansiedade e a depressão são uma das primeiras a atacar. sim, sim. Mas é isso, olha, mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Nós fizemos duas lives, porque a gente é desses. Ai, Hum. meu Deus, eu já compartilhei a outra. Olha, fala um pouco, você já falou, né, mais ou menos, mas no dia 23, como a gente mudou, né, a nossa live, é, hoje, então, a gente fecha essa, vou falar primeiro, né, fechar essa live com as palavras de ordem, né, que ficaram, que são o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, né, para aí você conseguir mudar os seus hábitos e aí você chegar no seu propósito. Você concorda com isso? Eu E cheguei. adiciono as pessoas também, é importante que as pessoas estejam no seu raio de crescimento, afinal você precisa de um modelo. Você precisa ter uma pessoa para se inspirar, não se comparar, mas se inspirar. A todo momento nós estamos fazendo isso e não percebemos. Então imagina você Sim, tomar essa consciência agora e, caramba, a Janete. Como que é a Janete? Como que a Janete trabalha? Eu vou prestar atenção na atitude dela, no comportamento dela, como que ela age, como ela se organiza, enfim, o que que eu posso aprender com ela? Então, sim, quando você usa isso de uma forma consciente, fica muito fácil o processo de mudança, fica mais prático o seu processo de mudança. Então, autoconhecimento, autodesenvolvimento, relacionamento com as pessoas e, por último, uhum, sentido. Tudo isso vai fazer sentido para você. Para você poder alcançar uma mudança de comportamento, primeiramente tem que fazer sentido. Não adianta você sim, falar que quer fazer dieta se não fizer sentido para você. Tá, mas para que você quer fazer dieta? Para que você quer perder sim, 10 quilos? O que, que você procura sim. com isso? Ah, procuro uma melhor saúde. Eu estou com 30 anos, então quero chegar aos meus 60, 70 anos, ainda assim, saudável. Perfeito, maravilha. Então, isso faz sentido para você. E é esse sentido que vai gerar a motivação para você continuar nesse processo. É você olhar aquele docinho lá e não, hoje não. Vá no mercado, não vou levar açúcar dessa vez, não vou levar açúcar, vou levar só isso aqui. Olha, É eu me inspirei em exatamente. você, Janete, olha que maravilha. Ela é uma linda. Imagina se eu. Ela é muito mais inspiração do que tudo para mim, gente do céu. Essa menina é uma guerreira maravilhosa, batalhadora. Olha a Márcia. Deixa eu aproveitar esse gancho também do que a Lu falou. Ô Lu, eu me inspirei na Janete também. Eu já contei Ah, essa história em umas lives que nós fizemos. ah, E o fato de a gente estar aqui hoje, na live, e numas lives que nós fizemos, foi por causa dessa inspiração que me fez sim, aproximar dela e da família dela. Olha só o que acontece. É um pouco dela que sim, ficou comigo e tenho certeza que um pouco de mim ficou com ela também. sim. Não sei como a relação é Sensacional. importante também. É, então, eu coloquei aqui na minha listinha, né? Porque assim, toda live, eu até perguntei para a Silene, eu falei, Silene, você consegue ter ideia do que acontece comigo toda vez que eu termino uma live sensacional, gente, imagina o que acontece comigo, é muita energia, assim, muita coisa boa que eu agrego. Então, para eu não perder, eu anoto muita coisa, eu faço um resumo, eu vou anotando e eu tenho aqui, né? Eu fiz, coloquei o relacionamento, sim, e esse relacionamento também é minha grande inspiração. Ah, meu Deus, eu não tenho como printar essa tela, vocês maravilhosos, porque aqui a gente está tendo uma troca, né? Que eu entendo essa troca porque eu conheço essas meninas. Olha, a Silvia entrou de novo. Silvia, um grande beijo, meu amor, viu? Ela é de Praia Grande, Diego, ela tá pertinho de você. Ah, tá bem pertinho E daqui. essa troca, eu acho que ela é muito saudável. A gente precisa essa conexão com pessoas, né? Um inspirando o outro, sabe? Isso faz toda a diferença. E assim, cada um está vivendo um momento particular, dentro de um contexto, né, bem conturbado, mas cada um está passando da sua forma, né, e está tentando levar de alguma forma. Eu estou muito satisfeita por mais uma vez a gente poder estar conversando, tá? E você está agregando. Obrigada por essa doação, por essa gentileza, por essa generosidade. Você está sendo sempre muito generoso dividindo com a gente.
tá bom? Ah, para mim é um grande prazer contribuir, falar um pouco da minha experiência, do meu Nossa, conhecimento também. É um grande prazer. eu sempre falo, eu queria que fosse no sofá da minha casa, porque, como eu digo, né, para quem está aí, são todos meus amigos que eu trago para conversar. Então, é gente com quem eu não tenho dificuldade de ser quem eu sou, de falar da forma que eu falo, porque eles sabem que é de verdade mesmo. Aqui não tem, não é um personagem. Uhum. Tá bom? Um beijo em você, um beijo em todo mundo que ficou com a gente até agora. Deus abençoe. Deus abençoe, Márcia, você também. Paz Deus para todo mundo. Olha, a Márcia, a Lucilene, acho que foi embora, a Silvia. Um grande beijo em todo mundo, tá? Fica com Deus. Na quinta-feira que vem a gente vai falar do autismo. Na outra quinta É a gente, né? é no dia Novamente. vinte e Não, três. A nossa, é gente dia vai 23, vai ser numa na sexta-feira. sexta-feira a gente vai voltar para falar com o Diego, né, na mentoria GPND e o Éder. Obrigada, Lu. A gente que agradece para a gente poder falar sobre as dicas e as. Como é que você chamaria? Porque não pode ser dicas, tem que ser assim. Ah, e é um. A entrevista top, é isso que seria, né? A gente vai ver no É uma boa nome para colocação. isso. Um beijo, tá, meu querido? Deus abençoe. Beijo, meninas. Amém. Beijo em todos. Fica com Deus. Boa Obrigado, noite. pessoal. Boa noite a Obrigada todos. também. Beijo.